Giant Size X-Men é mais um dos títulos do Alvorecer do X, que será composto por 5 revistas, cada uma focada em um personagem específico. Mas para dar o pontapé inicial no título, Hickman, Dotterman e Wilson nos entregam uma história que deixa a gente sem palavras. Literalmente. Shazukara! Jean Grey e Emma Frost é a primeira HQ dos one-shots Giant Size X-Men. A trama começa com duas crianças brincando de pega-pega pelos céus de Krakoa quando avistam uma luz estranha e logo percebem que se trata da Tempestade. É então que começa uma das homenagens mais incríveis à própria história dos X-Men nas HQs. No alfabeto de Krakoa, lemos o alerta: silêncio, resgate psíquico em progresso, acima de uma porta no final de um corredor. Emma Frost e Wolverine já estão esperando por lá quando surgem Ciclope e Jean Grey, trajando um uniforme muito melhor que aquele traje de garota Marvel que ela estava usando antes. Percebendo a preocupação do Logan, ela dá um beijo de consolação no amigo e, junto da Rainha Branca, adentram a sala onde se encontra o corpo inconsciente da Tempestade. Elas utilizam suas habilidades telepáticas para entrar na mente da Ororo e, em uma sequência de imagens magníficas, vemos essa viagem astral até um vasto campo onde uma árvore típica da savana africana cresce imponente, um baobá. Essa é uma edição muito subjetiva, exatamente porque ela tem pouco texto, e um desses simbolismos começa justamente na árvore. Em diversas culturas africanas, o baobá representa o pilar que ao mesmo tempo separa e une o mundo espiritual do mundo material. Naturalmente, a Emma já ia usar os seus poderes telepáticos, mas isso assusta a árvore e faz com que ela se mova para longe, obrigando as mutantes a iniciarem uma longa jornada até o baobá. No meio do caminho, elas são confrontadas por 2 leões, que aparentemente são os guardiões da mente da Ororo. Toda essa sequência tem um clima bem Pantera Negra, e eu acho que é proposital, afinal de contas, essas passagens que a gente consegue comparar com Pantera Negra também se passam no mundo espiritual. Enfim, os leões querem saber se elas são amigas da Tempestade. A Jean usa os seus poderes para mostrar como ela e a Ororo sempre foram muito próximas, o que agrada o leão. Mas a Emma prefere ser honesta e revela que elas já foram inimigas, o que faz com que os guardiões a ataquem na mesma hora. Ela pede ajuda pra Jean, que é jogada pra longe ao tentar se aproximar. A Emma tenta se virar sozinha, mas fica claro que ela tá prestes a ser devorada quando a Jean Grey usa todo o seu poder em um painel sensacional para destruir os guardiões e remoldá-los em um elefante alado. E em sua nova montaria, a dupla chega até a base da árvore. Isso é uma viagem de ácido tão absurda, quer dizer, me contaram. As artes dessa revista são muito expressivas. Você consegue sentir o espanto, a admiração, o medo, a ternura. Todos os sentimentos ficam bem explícitos sem que uma palavra seja dita. Assim como a colorização reforça essa ideia de misticismo, de que esse é um lugar espiritual cercado de muita energia. Mesmo se você não lê o começo dessa história e abrir a HQ em uma página aleatória, logo de cara você percebe que se trata de um sonho. Não só pelo modo como tudo é fantástico, mas porque as ilustrações carregam uma aura misteriosa, nebulosa, que é um sentimento que se repete ali na base do baobá. A árvore é atingida com um raio da tempestade e pelo menos a impressão que eu tive foi que naquele momento a Ororo estava abrindo a sua consciência para que elas pudessem adentrar e ver o que estava errado, porque até aquele momento ela estava oculta, ela não estava se mostrando, mas ali ela decidiu se revelar e mostrar que aquela é a consciência dela e que ela estava permitindo ativamente que elas pudessem entrar. E mesmo assim, ela continuou de olho no que estava acontecendo. Essa sequência em particular me lembrou muito Lock and Key, a nova série da Netflix baseada nos quadrinhos escritos pelo Joe Hill, o filho do Stephen King. Se você leu as HQs ou mesmo só viu a série, é impossível não associar o modo como a Tempestade observa as telepatas dentro da sua mente com o próprio uso da chave da mente, que abre a cabeça das pessoas para que outros consigam entrar. Mas enfim, a gente percebe como elas vão entrando cada vez mais fundo na consciência da Ororo até o momento em que tudo desmorona e elas precisam se encontrar e se manter unidas para conseguir superar essa escuridão.
Só unidas elas conseguem iluminar o restante do caminho e percebem que tudo tá muito destruído. A jornada que leva até o centro da mente da tempestade não é nada fácil. Eu achei interessante porque a gente percebe que a base da consciência da Ororo ainda tá muito forte, e é lá no final do caminho que as coisas começam a desmoronar. A conclusão que eu tirei foi que o cerne da consciência dela, ou seja, o que torna a tempestade, ainda tá intacto, mas aos poucos ela tá desmoronando. Uma destruição que ainda tá pegando só uma parte da consciência dela, mas que logo pode se espalhar para todo o restante. E quando elas chegam no topo da mente da tempestade, a gente percebe como as coisas ali estão corrompidas. Nós vemos as flores, mas tem alguma coisa contendo elas, do mesmo modo que o chão parece imerso em uma placa tecnológica. Elas se aproximam do que parece ser um ovo, inclusive lembra muito o invólucro do Bolas Douradas, onde os mutantes são ressuscitados, e desse ovo brota uma flor. A Emma percebe que tem alguma coisa estranha e pergunta se aquilo é metal. Mais do que isso, a Jean responde que é uma máquina. E só pelas expressões, quando elas se olham ali, dá pra ver que o diálogo foi meio que... dane-se, vamos meter a mão na massa então. Elas puxam a flor com todas as suas forças, que revela uma espécie de coroa de espinhos, e no meio disso tudo, a tempestade ressurge no emaranhado tecnológico. Isso é uma representação delas resgatando a Ororo verdadeira, lá do fundo da consciência dela. Só que ainda assim tem alguma coisa errada. Ao tocar no rosto da tempestade, a Jean Grey percebe que sua pele derrete, revelando um esqueleto metálico com uma contagem regressiva na testa. A jornada termina com um pedido de socorro da tempestade e as mutantes se abraçando na confusão da sua mente. Enquanto isso, lá fora, Ciclope e Wolverine ficam apreensivos quando o sinal de silêncio se apaga. Eles esperam ansiosos no corredor quando as telepatas ressurgem e a Jean finaliza a história, dizendo que a tempestade foi infectada por um vírus tecnológico dos Filhos da Câmara que irá matá-la em 30 dias. E agora, eles precisam conversar. Palmas. Palmas, palmas. Cara, essa edição é tão magnífica porque ela é a recriação da edição 121 dos Novos X-Men, escrita em 2002 por Grant Morrison. Se você assistiu às nossas análises de Patrulha do Destino aqui no canal, sabe o quanto o Grant Morrison é doido das ideias e sempre escreve umas histórias psicodélicas assim. A história de 2002 foi a responsável por revelar pra gente que a Cassandra Nova era a irmã gêmea do Professor Xavier e foi morta pelo Charles ainda no útero da mãe. Então toda essa viagem astral acontece na mente do Xavier na história original. Aqui, o Hickman quis fazer uma homenagem para essa edição tão importante na história dos mutantes, e para mim ela funcionou perfeitamente. A gente tem vários quadros sendo recriados, o letreiro de silêncio, que é uma imagem muito marcante da história original, só que aqui é apresentado com o alfabeto de Krakoa, o corpo da tempestade, mas dessa vez em meio às folhas da ilha, em vez do invólucro metálico em que a gente vê o corpo do Xavier na história original, Wolverine e Ciclope esperando no corredor, a fala da Jean no final da história, tudo simplesmente incrível. A única coisa que pra mim tira um pouco do peso dessa história é o fato dos mutantes terem desenvolvido a ressurreição. Então, por mais que seja lindo o resgate da consciência da tempestade e as amigas nessa urgência pra tentar salvar a Ororo, no final das contas a gente pensa, pô, e daí se morrer? É só trazer de volta. Eu não sou do time que odiou essa ideia dos clones dos mutantes. Eu acho que é uma solução que traz um gás novo pra equipe e dá uma reviravolta nas histórias dos X-Men, que é algo que a gente já precisava há algum tempo. Mas é fato que isso tira o peso das mortes, tira a urgência, o medo que a gente tem de que essa morte tenha uma consequência real, coisa que a gente ainda não viu nas histórias do Alvorecer do X. Mas isso não muda o fato de que essa edição foi linda. Se você tá perdido, não entendeu como a tempestade foi infectada com esse vírus, lá na 5ª edição de X-Men, o grupo arma uma emboscada para conseguir infiltrar um grupo formado por X-23, que prefere ser chamada de Wolverine, Darwin e Synchro, dentro do esconderijo dos Filhos da Câmara. Mas no meio do combate, a tempestade é atingida por um laser de um dos droids de vigilância da Câmara, então provavelmente foi nesse momento que ela foi infectada.
Enfim, agora eu não quero saber só como essa história vai continuar, mas onde, porque como eu falei, cada um dos Giant Size X-Men vai ser focado em uma trama específica, e a próxima revista já foi anunciada que será do Noturno. Onde será que veremos a luta da Tempestade pela sobrevivência? Enfim, onde quer que seja, você sabe que a gente vai comentar a história aqui no canal. Então segue a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais para saber quando a gente tá falando de X-Men e aproveita para me seguir no Instagram também, @MaidanALH. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. No alfabeto de Krakoa, lemos umba, umba, oba. Isso é uma representação delas resgatando a... No alfabeto de... Isso é uma rema... Resgatando a Krakoa... Todos os sentimentos ficam splits... Não é isso. Você me acordou?